E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o GTWR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que vem pagando bons dividendos ao seu cotista. Vou falar ali algumas informações gerais desse fundo imobiliário, vou falar como é que ele ganha dinheiro, vou falar sobre o portfólio dele, do desempenho passado e se vale ou não a pena investir nesse fundo imobiliário olhando aí as suas informações em relatório gerencial, tá? Então, começando aí pelas informações gerais do fundo imobiliário, ele está hoje cotado a R$ 81,80. Ele tem pago um dividend yield de mais de 10%. Isso é um dividendo alto para fundos imobiliários de lajes corporativas, tá? Nos últimos 12 meses ele caiu 7%, mas no mês que eu gravo esse vídeo ele já está subindo aí 1,3%. Sobre o preço dele, né, em relação ao valor patrimonial, que é aquele indicador ali PVP que está ali embaixo, ele tem 0,83, tá, de PVP, ou seja, ele é teoricamente um fundo descontado aí, um fundo que está abaixo do seu valor patrimonial. Ele tem mais de 25 mil cotistas, tá? O GTWR11, ele é um fundo imobiliário que ele está descontado e está pagando um dividendo alto, mas eu não acredito que esse desconto ele seja em relação só porque ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, né? E como as lajes elas sofreram aí na pandemia, elas tiveram aí uma baixa. Eu não acredito que o GTWR ele esteja barato por causa disso. Muito pelo contrário, eu acredito que seja por outro motivo, que é o portfólio dele, que é o que eu vou falar agora. O GTWR11, ele tem apenas um ativo em portfólio, que é esse aí que fica em Brasília e serve como sede do Banco do Brasil, tá? Então, o GTWR11, ele é um fundo imobiliário monoativo e monoinquilino. O que significa ser um fundo imobiliário monoativo? Ele tem apenas um ativo em portfólio, em carteira, que é esse de Brasília. E ele também é monoinquilino, ou seja, ele tem apenas um inquilino ali, apenas uma empresa como inquilina do prédio dele, que é o Banco do Brasil. Ou seja, esse fundo imobiliário, ao meu ver, ele está mais barato porque ele tem um risco muito alto, tá? Ele tem um risco porque se der algum problema nesse prédio, dá problema no portfólio todo do fundo imobiliário. E ele tem outro risco que se o Banco do Brasil, por exemplo, quiser rescindir o contrato, por mais que ele receba aí uma multa rescisória, ele vai ficar com uma vacância de 100% ali dentro do imóvel. Então, isso é muito importante de você entender. O risco de se investir em um fundo monoativo e monoinquilino é muito alto. Então, para mim, não vale a pena investir nesse fundo imobiliário, tá? Outra coisa que eu falei que eu iria comentar aqui no vídeo é a rentabilidade desse fundo imobiliário. Se você olhar aí, desde o início do fundo imobiliário, que foi ali em 2019, ele não entregou um valor superior nem ao CDI e nem ao IFIX. Ou seja, esse fundo imobiliário ele perde aí tanto do IFIX quanto do CDI em relação à cota de mercado, tá? Então, de fato, aí esse fundo imobiliário está em baixa em relação ao IFIX e ao CDI. É óbvio, a gente teve um CDI grande. É importante ressaltar aqui que no período pós-pandemia aí, a nossa taxa Selic foi subindo e obviamente o CDI foi subindo junto, tá? Então a gente teve um CDI alto, mas esse fundo imobiliário para mim não tem uma rentabilidade satisfatória aí. Então ele tem alguns problemas, tá? Esse fundo imobiliário, ele é monoativo, ele é monoinquilino, a rentabilidade dele não é boa. Em contraparte, ele é um fundo imobiliário aí que está abaixo do seu valor patrimonial e tem pago os bons dividendos. Mas na minha opinião, ainda assim não vale o risco de investir nesse fundo imobiliário. Eu vejo que existem outras oportunidades ali olhando para lajes corporativas, beleza? Eu gostaria de pedir aqui que você se inscrevesse nesse canal. Eu posto vídeos aqui todas as semanas passando dicas para vocês de investimento. Tudo que eu falo aqui não é uma recomendação, mas de fato pode te ajudar aí nos seus estudos, pode te ajudar a montar sua carteira de fundos imobiliários e essas informações podem ser valiosas
para você ganhar dinheiro no longo prazo, fechado? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.